Boa noite. Sejam todos muitíssimo bem-vindos ao Horizonte Empresarial 2026. Esse projeto nasceu da minha experiência como empresária, que durante bastante tempo foi bem-sucedida, mas num determinado momento acabou. E sempre que eu pensava em todos os pontos negativos, positivos e negativos, né, eu fiz muita coisa certa, mas eu fiz muita coisa que eu não deveria ter feito, eu pensava que eu gostaria de passar isso para os empresários, passar isso para as pessoas. Então, me apresentando, sou a Marilda Pirani, eu sou contadora por formação, me formei em 92 na FACAR, 92, acho que isso faz tempo, gente, século passado. Eu faço reiki, eu sou psicanalista, facilitadora em constelações familiares e sistêmicas, sou consultora de vendas da Mary Kay, gosto muito desse trabalho, aprendi muito nessa empresa. E também sou apresentadora do podcast Além do Horizonte, que o podcast nasceu antes, né, do Horizonte Empresarial, que é justamente para levar informações para as pessoas, né, para os empresários, dessas coisas que eu, desses profissionais que eu deveria ter procurado antes de chegar na situação que eu cheguei da empresa, né? Eu trabalhei por 15 anos no ramo de alimentação, não sei se vocês se lembram do Pizza em Casa, foram 15 anos. Então, uma empresa de 15 anos não é uma empresa que fez tudo errado, né? Uma empresa de 15 anos fez bastante coisa certa. Mas, no finalzinho, no momento lá que foi um crescimento muito alto, esse crescimento não foi tão bem planejado, não foi tão bem administrado como poderia ou deveria, e aí, por fim, a pizzaria fechou, né? E eu, nessa história de falência, eu fui buscar respostas. E aí, por isso que vocês viram aquele monte de informações de psicanalista, de reiki, eu fui buscar resposta em vários tipos de terapia. Eu queria entender o que tinha acontecido com a minha empresa e eu queria entender o que tinha acontecido comigo nesse processo, né? Porque, para se reconstruir, foram duas falências que eu tive. A primeira foi o divórcio e, segunda, a falência da pizzaria mesmo. Então, para eu me reconstruir, eu precisei buscar algumas respostas. Uma delas é essa aqui, que a musculatura emocional para um empresário é muito importante. Vocês, eu não sei quem faz terapia, quem não faz, mas, por favor, façam, porque fazer terapia faz muita diferença. A gente saber quem a gente é, em essência, porque, em essência, somos filhos de Deus, perfeitos e maravilhosos. Não existe um filho de Deus na face da terra que não seja perfeito e maravilhoso. Somos feitos à imagem e semelhança dele, portanto, todos somos perfeitos, certo? Se somos filhos da criação maior, somos perfeitos. Mas fazemos coisas não tão perfeitas. Fazemos coisas que, às vezes, a gente depois se arrepende, faz por inconsciência, não sabe que está fazendo errado, não sabe a forma de fazer. Então, o autoconhecimento, mais a técnica, que a técnica é o que vocês vieram buscar aqui, aprender sobre a reforma tributária, sobre as novas formas de fazer nota fiscal, que, né, o Yuri e o Helder vão falar com vocês. Então, todas essas coisas que vocês vieram aqui, de técnica, e nós teremos outros encontros também, que vão fazer parte, né, vão continuar essa formação. Então, o autoconhecimento, importantíssimo desde o berço, deve vir... Eu falo que a terapia devia assim, você ganha uma cesta básica e um vale-terapia, porque é muito importante. E o equilíbrio entre razão e a emoção, porque, às vezes, a gente quer muito fazer uma coisa, está muito naquela ânsia de fazer e tal, mas e daí? A gente tem que ponderar, tem que fazer números, continhas, planilhas, coisas dessa natureza. E o empresário do século XXI, né, o empresário, vocês, são muitos os desafios, né? Hoje tem que ir lá, tem que trabalhar, conhecer mercado, tem que conhecer tendências, tem que conhecer as leis, tem que conhecer, fazer a liderança horizontal. Hoje não é mais
de cima para baixo, né? Hoje tem que ser mais horizontal a liderança, tem que ser participativa. Então, o empresário de hoje tem que ter um autoconhecimento, um conhecimento do mundo, porque está tudo no mundo, nós podemos negociar com quem a gente quiser, né? A IA fala até chinês, fala a língua que a gente precisar. Então, a gente pode vender para o mundo. E o foco de experiência personalizada. Como hoje a concorrência é muito grande, então, o que o cliente vai escolher? Se você lhe der uma experiência personalizada. Se você fizer algo diferente do seu concorrente. Então, tem muitos escritórios de contabilidade, tem muitas empresas, tem muitos advogados, muitas lojas, mas aquela que vai oferecer essa experiência diferente para o cliente é essa que o cliente vai escolher. E nem sempre, e a maioria das vezes, não é por dinheiro, né? Porque a gente perde 70% dos clientes por mau atendimento. Então, não é preço, é valor no atendimento mesmo. E outros pilares, né, do novo empreendedor, responsabilidade social, tem que ter lá a sustentabilidade como prioridade. Tem muitas práticas que vocês têm que implantar nas empresas e têm que ter, que vão fazendo diferença nessa nova gestão do século XXI, nessa nova gestão que exige muito do empresário. Inteligência artificial está aí e está à disposição de todo mundo. A gente precisa usar. Eu uso bastante inteligência artificial, estudo bastante coisa com a inteligência artificial, e, para mim, é um excelente meio de trabalho. Valorização de talentos. Descobrir quem é talento na sua empresa, porque, às vezes, a pessoa só não está bem moldada àquilo que você precisa. Então, treinamento. Não dá mais para pegar uma pessoa por indicação? Dá, até dá, mas, às vezes, o resultado não vai ser o melhor possível. Pegar uma pessoa por indicação e colocar na sua empresa sem dar treinamento, sem entender quem que é a pessoa, sem entender quais são os valores dela, tipo de personalidade. Eu trabalho com o Enneagrama, eu acho perfeito o Enneagrama, o DISC também, que você descobre quais são as suas habilidades naturais. Você descobrindo as suas habilidades naturais, fica mais fácil desenvolver qualquer papel. Porque você sabe que naquele papel você tem, naquela profissão, você tem uma habilidade. Se você não tem, você sabe que você vai ter que desenvolver. Então, voltamos ao autoconhecimento, sabendo qual que é o seu potencial. E isso são coisas que a gente nasce. E, ao longo do tempo, vai desenvolvendo. Mas a gente nasce com uma personalidade que tem mais habilidade para aquilo ou para aquilo. Um contador, por exemplo, ideal que ele seja o tipo perfeccionista. Por quê? Ele precisa lidar com rotina, ele precisa ser perfeito no trabalho dele. Um médico também. Como que a gente vai contratar um médico que ele é mais assim, avoado, cabeça lá? Não, ele tem que ser perfeito. Se ele vai fazer uma cirurgia, ele não pode errar um ponto. Então, ele tem que saber dessa habilidade dele. E gestão além do lucro, né? Hoje a gente ainda pergunta para a criança o que você quer ser quando crescer. Eu quero ganhar dinheiro, né? Não é o que elas respondem, eu quero ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é ótimo, né? Todo mundo gosta, até eu, que sou mais boba, gosto de ganhar dinheiro. Mas, e o gostar de fazer aquilo? E o estar nesse trabalho fazendo sentido para a gente esse trabalho? Do meu ponto de vista, isso faz toda a diferença. E as ações conscientes é aquilo que vocês têm que fazer de propósito, no propósito. A ação consciente, de aprendizado contínuo. Isso que vocês estão fazendo aqui. Vieram assistir a palestra. Outras palestras, outras coisas que a gente vai ter aqui também, e tem muita coisa na internet disponível. Então, esse aprendizado, com esse avanço todo tecnológico que está acontecendo, o aprendizado tem que ser contínuo. A gente tem que estar vendo, né, como eu já falei ali, tendências, mercado, como que a gente vai provocar uma experiência diferente no cliente. Então, esse aprendizado tem que ser de todos os dias.
transformação de hábitos é transformar o hábito mesmo, que não dá mais para abrir a porta, né? Chega lá na loja, abre a porta e espera. Não existe mais isso. Não existe mais abrir um comércio ou qualquer tipo de ramo e aguardar o cliente vir comprar. Hoje, a gente pode vender para o mundo inteiro. As portas dos negócios estão abertas para o mundo inteiro. Então, é decidir para quem quer vender. Se é só para o cliente que passa em frente à loja ou se é para o mundo inteiro. E dinheiro no mercado tem. Porque, se não me engano, o PIB brasileiro é de 5 trilhões. Então, tem uma grana rolando na mão de muita gente por aí. Então, pegar um pouquinho desse dinheiro. Esse dinheiro está na mesa. Então, ir atrás desse dinheiro. E sempre focar em soluções. Não adianta. Nós viemos aqui falar de um tema chato. Reforma tributária. Vai mexer no bolso de todo mundo. Vai incomodar todo mundo. E daí? Vai reclamar? Não adianta reclamar. Então, foco em quê? Vir aqui na palestra. Não sei quem que é cliente do Helder ou quem que não é, mas, enfim, quem é cliente do Helder vai falar com ele. Quem não é, vai ter repertório para ir conversar com o contador de vocês. Porque se não tem nenhuma informação a respeito, ou a informação é muito superficial, não, você vai conversar com o seu contador, o que quer que seja que ele diga que é bom para a sua empresa, vai ter que acreditar, não consegue nem questionar. Porque neste assunto, na reforma tributária, é bem minucioso, tem muita coisa que eu acredito que hoje não vai ser um dia somente hoje que vocês não vão conseguir pegar todos os detalhes, mas vocês já vão sair daqui com muita informação, certo? E o presente é o único momento que a gente tem. Então, nesse presente hoje, nesse dia de hoje, vocês estão dando um passo para essa capacitação de vocês. Vocês vão pegar essas informações para amanhã já tomar decisões, porque depois o Helder e o Yuri vai falar para vocês, tem coisas que já tem que fazer, vocês já têm que tomar providências, né, da empresa. Então, é fazer o que tem que fazer agora. E a fé, eu gosto de dividir a fé em foco e energia. Então, botar foco nessa mudança que vai acontecer, botar energia nisso, botar o olhar de vocês nessa tarefa, que vai ser olhar para a empresa de vocês com foco e com muita energia, para que não aconteça de chegar lá o 1º de janeiro e vocês serem pegos de surpresa pelas mudanças que vão acontecer. E essa empresa que vocês têm é de quem? Né? Lá em Salmos 24, 1, do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Então, a gente apenas gerencia as nossas empresas, mas elas não são nossas, porque tudo que nos foi dado vem de Deus. Então, esse apego que muitas vezes as pessoas têm, eu um dia fui dona da pizzaria, hoje eu não sou mais. Eu um dia fui funcionária da Dori, trabalhei 8 anos na Dori, não sou mais. Então, a gente fica sendo várias coisas na vida, tendo várias coisas na vida, mas tudo é dele. E quando a gente consagra a nossa empresa, a gente coloca isso como propósito, o que eu tenho aqui na minha mão, essa empresa que eu tenho, esse produto que eu tenho, é para transformar a vida das outras pessoas. Transforma da minha família, né, o cliente interno, a família, os funcionários, a família dos funcionários e dos nossos clientes. Então, a empresa tem que ter este propósito. Para mim, não existe outra chance, né? É fazer o melhor para o nosso cliente. Numa venda consultiva, numa venda de qualquer produto, vender aquilo que o cliente precisa comprar, não aquilo que eu preciso vender. Porque quando eu coloco na mão dele algo que somente eu preciso vender, eu faço uma venda só. Se eu coloco na mão dele aquilo que ele precisa comprar, ele vai lembrar de mim. A palavra sacrifício, né, a gente não conhecendo a etimologia da palavra, sacrifício é algo difícil, duro, mas o significado da palavra é sacro ofício. Então, o nosso trabalho é um sacro ofício, um ofício sagrado. Então, todo o trabalho que está na mão de vocês tem que ser olhado como um ofício sagrado.
coisas que vocês estão fazendo, não só para nós aqui. E o horizonte empresarial, qual que é a finalidade desse grupo que nós estamos criando aqui? A gente quer fazer força com o coletivo. Nós queremos... Vocês sabiam que Rolândia tem 15 mil CNPJs? 15 mil CNPJs aqui em Rolândia. E 10 mil deles sejam de microempresários e empresas inativas ou coisas dessa natureza. Ainda sobra 5 mil. Se mais metade deles não estiver interessado em venda e tal, ainda sobra 2.500. Vocês todos aqui têm 2.500 clientes? Acho que não tem, né? A maioria não deve ter 2.500 clientes. Mas tem empresas para a gente negociar, tem muita empresa aqui. Só que 10% do que tem aqui em Rolândia, das empresas que tem aqui em Rolândia, compram aqui. Então, e um outro detalhe que depois o Helder vai falar, que é bem importante, o imposto vai ficar no consumo. Não vai mais ficar, como vai ter um só, não vai ser imposto sobre imposto, o imposto vai ficar onde ele é consumido, o produto é consumido. Então, quem for para o shopping, quem for para Londrina, o imposto vai ser de Londrina. Aqui em Rolândia, daí já não fica mais. Nem algo que tenha sido produzido. Lá no final, é isso, né, Helder? Lá no final que vai ficar o imposto. Depois o Helder explica certinho para vocês. A capacitação contínua é o que nós queremos fazer com esse grupo. Está sempre trazendo profissionais que vão ensinar vocês. Nós vamos ter aula de um tudo. O próximo mês vai ser sobre a NR1 e os riscos psicossociais. Porque agora, se um funcionário tiver algum problema de saúde mental, emocional, a empresa pode ser responsabilizada. Não que vá ser. Vão existir critérios, né, para essa avaliação, mas vai ter. Então, no próximo, depois nós vamos ter sobre... Depois a gente vai ter sobre marketing, a gente vai ter sobre riscos no trabalho, a gente vai ter... Qual que é o tema da sua palestra, Fabinho? Presença digital, como construir uma presença digital com autoridade e para que se faça um network. Por isso que a gente colocou um cafezinho lá embaixo e depois a gente vai ter um outro momento aqui. Então, é para que vocês venham aqui intencionalmente fazer network. Vocês venham intencionalmente com o cartãozinho no bolso, com o celular na mão para pegar o contato dele, daquele, falar o que vocês fazem. Quem quiser fazer firulagem pode fazer, mas eu usaria esse tempo para fazer network, pegar contato, o que um faz, o que o outro faz, como que eu posso servir a sua empresa, como que eu posso servir a sua família, certo? Essa é a ideia também do grupo. Então, não se esqueçam, network intencional. Não é feio fazer isso, tá? É para ser feito. Então, essa aqui. Então, me sigam lá no Instagram, Marilda Pirani, no YouTube, o canal Marilda Pirani também, que tem lá o podcast Além do Horizonte. Então, por favor, já vai lá no meu canal, segue, compartilha, aquelas coisas todas, né? Meu telefone, e isso.